Pessoal, de onde é que eu tirei o conteúdo da live? Desse livrinho aqui, ó. É um livro de filosofia. Cícero foi um pensador de filosofia grega. Muita coisa do que ele escreveu aqui veio de herança grega, né? Enfim, um estudioso muito bom e tal. E eu vou falar basicamente tudo com relação a esse livro, né? Começando a live especificamente falando. Então deixa eu levantar os tópicos para vocês. Vamos fazer um resuminho aqui sobre os tópicos, né? Ah, mãe, a caneca eu deixei ela lá, esqueci de novo de colocar água. Bom, o que é amizade? Vou falar sobre o que é amizade. Vou falar sobre o fundamento da amizade. Vou falar sobre quais são os tipos de amizade, causas que desmantelam amizades, critérios para medir uma amizade, medir entre aspas uma amizade, critérios para manter uma amizade, razões para romper uma amizade, benefícios da amizade positiva, claro, né? A amizade só pode ser positiva. E os benefícios também emocionais e psicológicos da amizade. Torcer para dar conta de falar tudo em menos de 1 hora. Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, o que é amizade? Fui pegar alguns conceitos de alguns livros específicos e até do próprio Cícero ali. E tem uma autora aí que eu não venho ao caso citar o nome, que ele fala de que amizade é como se fosse você gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. É uma definição. Outra definição de Aristóteles é uma alma em 2 corpos, né? Lembra da música lá? Coração que o Senhor Deus escolheu para pulsarem juntos como irmãos, né? Uma alma em 2 corpos diferentes. Então, segundo a definição de Aristóteles, seria isso. Segundo a própria Bíblia, né, tem lá, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, há amigos que são mais chegados que irmãos e tal. Mas segundo o autor desse livro aqui, Cícero, ele conceitou a amizade de uma forma interessante, muito boa mesmo. Ele vai falando que a amizade ela só pode existir entre indivíduos bons. E ele vai dando o conceito. O que pode ser considerado um indivíduo como sendo um indivíduo bom? É aquele que age de modo a demonstrar fidelidade, demonstrar integridade, demonstrar equidade, equilíbrio, demonstrar liberalidade, né? Não podar a pessoa, não impedir a pessoa de fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, ausência de libidinagem, de audácia, né? Sendo assim aquela pessoa de grande constância que pode ser considerada alguém bom, né? Então, a amizade ela só tem como existir entre indivíduos que têm esses princípios, têm esses valores. Cícero ainda afirma de que a força da amizade ela pode ser entendida como o quê? Um bem-querer mútuo, né? Entre 2 pessoas, seja entre poucas pessoas ou entre um vínculo maior de pessoas, um grupo de pessoas, vinculada, né, ao máximo do aconchego, né? Olha que interessante isso. Quem nunca teve aquela pessoa, aquele amigo, amiga, né? Que quando a gente está com ela, a gente se sente acolhido, né? Se sente aconchegado, aconchegante, né? Então, por causa disso, Cícero vai definindo a amizade também afirmando de que ela só existe na virtude, né? Por exemplo, o que seria virtude? Seria o cultivo de um conjunto de hábitos, de comportamentos que vai apontando para o crescimento de ambas as pessoas, né? Então, quem deposita na virtude, né, essa questão da amizade, vai fazendo com que isso se estreite, né? Essa amizade se aproxime e essa amizade ela tende a ser conservada. Então, esse hábito de vida e atitudes vai vir tornando a amizade virtuosa, vai tornando a amizade mais fortalecida. Só que algumas pessoas tendem a basear a amizade com relação à questão dos bens desse mundo, né? Então, geralmente, algumas pessoas usam da riqueza, usam do poder, usam do prazer, né? Da saúde, enfim, para cultivar amizades nesse ponto, que é um nível um pouco mais superficial de manter a amizade com alguém. Mas a amizade ela abrange outras realidades, abrange outras dimensões, né?
que são mais profundas, com certeza mais profundas. Então, aquelas amizades que faz das coisas esplendorosas, das coisas prósperas, de objetivos mais amplos, mais nobres, né? Quando elas são partilhadas, elas tendem a ter maior durabilidade, né? Então, dois amigos ou duas amigas, né? A amizade em si tem um componente importante de quando a pessoa está prosperando, o amigo ele tende a expandir essa prosperidade, ele tende a se alegrar com a prosperidade do amigo, né? Agora, quando a pessoa está numa situação adversa e quando ela se partilha essa adversidade, né? Essa adversidade partilhada se torna suportável, se torna mais tranquila, se torna mais tolerável. Olha que bonito isso, né? A gente vai conseguindo suportar as dificuldades, as questões difíceis através da amizade, né? Então, isso seria a definição da amizade. Mas vamos falar da base, vamos falar no que a amizade se fundamenta, né? Qual que é o pano de fundo ali da amizade? Vamos entender isso. Então, o Cícero no livro ele faz um questionamento. Peraí, será que a amizade ela não está fundamentada, ela não está baseada numa carência, numa insegurança que ela aparece na expressão do dar e receber favores? Você já se perguntou isso? Será que as pessoas elas só vinculam a amizade quando elas estão precisando de alguma coisa? E ele ficou se perguntando isso, e ele deu a resposta. Ele fez uma outra pergunta, né? Será que esse receber, esse dar e receber recíproco de favores seria a base mesmo, o fundamento da amizade? E ele ficou pensando, seria essa a estrutura, né? A estrutura fundamental, benevolente mesmo, assim, natural da amizade? Seria essa a estrutura natural da amizade? Ele questionou. E ele foi respondendo, ele falou assim, que o amor, cujo nome vem da amizade, a amizade tem origem no nome amor, né? Olha que interessante. Ela preside, né? Ela reside o afeto da benevolência recíproca. Olha que interessante, eu preciso fazer um movimento e esse movimento voltar a mim de ser benevolente, voluntariamente fazer o bem. Benevolência, bem e volare, alguma coisa assim, né? Da voluntariedade da coisa. Então, as utilidades da vida, né? As coisas práticas, enfim, de troca de favores, de posição específica na sociedade, status, etc., elas têm uma certa utilidade, beleza, né? Só que quem se baseia nisso cultiva mais amizade falsa, né? É porque essas pessoas que colocam isso na base, elas tendem a praticar gestos de oportunismo, né? Então, se aproxima de alguém que pode oferecer algo exclusivamente pelo algo que a pessoa está querendo oferecer, está podendo oferecer, e não pela pessoa em si. Então, isso gera um pouco de oportunismo, né? Então, é uma amizade com base numa certa falsidade, vamos colocar assim, né? E segundo o Cícero, na amizade não tem que existir nada de simulado, de simulação, né? Não tem que ter isso. Tudo que se manifesta é verdadeiro e voluntário. A pessoa quer fazer algo pelo outro. E exatamente por essa razão é que a amizade ela precisa ter um ímpeto do espírito, né? Naquele afeto de bem querer o outro, né? Bem querer recíproco. Eu quero bem a ele, ao outro, a ela, enfim, e aquela outra, aquele outro também quer bem a mim. Isso é o fundamento básico, né, da amizade. Quando essa amizade ela é confirmada, né, assim, por esse benefício aceito, né, de eu querer fazer o bem pelo outro e o outro fazer o bem para mim, sem envolver sempre coisas materiais, nada nesse sentido, eu manifesto uma dedicação para com o meu amigo. E aí eu vou fazendo com que ele se torne familiar à minha pessoa. Então, a magnitude, né, a grandiosidade dessa benevolência, dessa vontade livre de fazer o bem, se manifesta através da ternura, do sentimento de ternura, quando você tem aquele carinho específico por aquela pessoa que você tem e cultiva a amizade por ela, né? Olha que bonito isso. Outra coisa também,
Dentro do processo de amizade, é necessário também a generosidade. Eu preciso manifestar que eu sou generoso para com a pessoa que eu sou amigo dela, né? E liberal também. Liberal não no sentido de libertinagem não, tá? Mas é aquela liberalidade de deixar o indivíduo livre, não desenvolver aquela prisão, né? De impedir a pessoa de fazer alguma coisa que ela acha muito importante para a vida dela, enfim. A gente não pode também pedir juros, né? Assim, cobrar de volta aquilo que a gente deu para a pessoa gratuitamente. Senão, isso não é benevolência, isso é outra coisa, né? Então, a amizade, ela não é incentivada pela expectativa de um pagamento. Mas nós temos que entender de que eu desejo cultivar o amor em si mesmo, né? Eu preciso querer dar ao outro o amor genuíno, a bem-querência genuína, né? A benevolência genuína, né? Tá? Então isso é o conceito que ele traz do fundamento da amizade. E ele também traz algumas questões interessantes, né? Sobre alguns preceitos, algumas regrinhas básicas, né? Para a gente conseguir basear a nossa amizade no amor. Ele fala de que um amigo, ele tem que pedir coisas honestas ao amigo. Não dar abertura para solicitar ao outro coisas más. Olha que interessante isso, né? Quantas pessoas a gente não vê e fala assim, não, vamos lá fazer tal coisa e tal, e aí entra para um mundo muito complicado, né? Cheio de coisas ali que só traz prejuízo para a saúde, às vezes dá prejuízo financeiro, coloca o amigo numa latada. E isso não é muito bem um fundamento, um preceito positivo de amor à amizade. Pode ser outra coisa, mas não é amor à amizade. Então, eu preciso pedir coisas honestas ao meu amigo e não dar abertura para solicitar algo mal. A amizade, segundo Cícero, deve ser algo honroso, deve ser algo digno de ser vivido, né? A amizade verdadeira, ela promove o cultivo de virtudes, pessoal, não de vícios, né? E o que são virtudes? É a gente conseguir ser honesto com a outra pessoa, estimular na outra pessoa honestidade, é a gente ser verdadeiro, né? Falar a verdade mesmo, né? Dentro daquilo que é o meu ponto de vista, obviamente, né? Ter tranquilidade na alma para poder conseguir lidar com os conflitos, lidar com o lado difícil do amigo, lidar com os defeitos desse mesmo amigo, né? E uma alegria também, uma alegria genuína, né? De você se alegrar pela alegria do outro, né? De você estar feliz pela felicidade do outro, né? E a amizade, ela tem esse fundamento de ser o cultivo de virtudes, e isso naturalmente combate essa natureza política da gente ter que fazer o social. Se porventura eu estou vivendo uma amizade dentro de um nível político, de ter que agradar, de ter que não ofender a pessoa e tudo mais, eu não estou sendo amigo, eu estou estabelecendo uma relação que eu acho que é amizade, mas não é. É uma relação superficial que eu nomeio amizade, mas isso é coleguismo apenas. Então, nesse ponto, a amizade exige que eu viva certas virtudes, dentre elas honestidade, verdade, alegria, benevolência, enfim, uma série de coisas, né? E outra coisa, olha só o tanto que isso é interessante. Na amizade, a amizade tem que ser privilegiada, né, da autoridade que o amigo tem com relação a outra pessoa, porque dali vem bons conselhos, né? E esse conselho não tem que ser só de modo franco, do tipo, aquela coisa de você falar algo para mostrar a verdade, mostrar um caminho, mas às vezes, se for o caso, segundo o livro do Cícero, ele afirma de que tem que ser falado até com uma certa severidade. Então, nesse ponto, a amizade, ela, por ser verdadeira, ela depende da verdade para ser cultivado um vínculo mais profundo de amizade, vínculo mesmo, né? Eu preciso saber falar com esse amigo meu, né? Então, nesse ponto, a severidade não é de brigar, de ofender, de humilhar, de nada nesse sentido, mas é de eu conseguir expor um ponto de vista, às vezes falar de uma certa fragilidade com muito zelo, muito tato, mas colocando a pessoa no lugar que ela precisa estar, né?
E o bom conselho envolve isso, eu devolver para a pessoa aquele patamar que ela deveria estar e ou ele ou ela, né, tá saindo desse patamar específico. Outro fundamento, né, outra base que a amizade tem que ter. A amizade nasce da semelhança. Ou seja, eu preciso gostar de alguma coisa junto com a pessoa, né? Seja um esporte, alguma coisa assim, e que disso pode partir para algo mais profundo, né? Então, a amizade, ela não só tem que se basear nas honrarias, né? No lado do status, né? Do status, enfim, ou de você querer ter uma boa vida, enfim, ou vestes, ou os prazeres da vida. Não. Além disso, eu preciso ter a reciprocidade de bem-querença, né? De eu querer o bem do outro, e também de atenção e favores, obviamente, né? Então, essa reciprocidade vai fazendo com que esse vínculo ele se torne cada vez mais profundo. Então, a amizade se fundamenta basicamente em virtudes, né? E essas virtudes elas têm que ser cultivadas. Aristóteles ele vai trazer definições de amizade. Ele fala que a amizade ela pode ser acidental / utilitária, ou a amizade do bem / admiração, né? E aí, esse tipo de amizade acidental ou utilitária e de bem-admiração, ele traz um conceito. Claro, a relação utilitária é aquela de relação de troca, comercial, superficial mesmo. A intenção do indivíduo se encerra no benefício da ação. Então, eu não considero a pessoa, o amigo em si, eu considero mais a minha necessidade, a mim mesmo. Então, isso é amizade utilitária. A amizade da admiração envolve você descobrir no outro, descobrir naquele amigo, virtudes que você possa admirar. Olha que interessante isso. Nossa, isso é bonito demais. E você deseja estar perto desse amigo exatamente por esse motivo. Porque ele tem virtudes que você admira, que você acha nobre, que você acha bonito. E esse processo de você ter que admirar certas virtudes envolve, primeiro, convivência. Envolve, para você conviver, você tem que ter tempo e a pessoa tem que confiar em você para poder mostrar essas virtudes, obviamente, né? E aí, nesse ponto, a amizade com base na admiração tem uma intenção, que é cuidar da pessoa, né? Manter ela intacta, íntegra, manter a felicidade dela preservada, né? A felicidade vai se residindo mais em passar tempo com ela do que naquilo que ela pode te oferecer, né? de proporções específicas em si, né? Claro que às vezes é oportuno, né? A pessoa favorecer de alguma forma alguma coisa. Então é isso, o movimento da ação se encerra no indivíduo e não no benefício que ele traz para mim. É o indivíduo em si mesmo, né? A essência dele ali. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, teve uma pergunta aqui da Nanda, né? Como as relações de amizade podem contribuir para o combate às doenças psicológicas como ansiedade, depressão, suicídio? Até que ponto um amigo pode ajudar na adesão ao tratamento? Nanda, eu vou falar disso no final. Se puder, aguarde até lá, porque eu tenho que fazer a construção histórica para eu chegar nesse ponto, tá bom? Então, tem esses tipos de amizade. Agora, vamos falar de algumas causas que desmantelam, né, desfaz amizades, né? Segundo Cícero, ele fala de que os homens constantemente mudam seus costumes. E esses costumes mudarem, não tem nada de errado com isso. Mas o problema se instala quando esse costume ele tem um problema com relação na adversidade, esse amigo ele não quer oferecer apoio. Então isso desmantela a amizade. Mentiras e falsidade. Quando se descobre uma mentira ou uma falsidade de um amigo para com o outro, de uma amiga para com a outra, ou de um amigo com uma amiga, etc., isso também desmantela a amizade, né? Então, por isso que eu falei anteriormente, né, de que a verdade, as virtudes, elas são base de uma amizade. Caso isso não exista, dificilmente uma amizade se solidifica, se estabelece. Outra coisa que também pode favorecer o desmantelar da amizade, idade, né? Conforme dito, voltou. Nossa, meu Deus, não sei por que está com baixa conexão, não. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Desculpa aí, pessoal, deu um pico. Estão me vendo? Tá dando um tanto de problemas aí.
Tá tudo ok, né? Então, a idade é um componente que atrapalha, porque quando o indivíduo vai vivendo a vida, etc, ele vai tendo mudanças, né, de mentalidade, mudanças de gostos, etc. Então isso vai acontecendo desse jeito. Outra coisa, rivalidade. É quando um amigo quer uma coisa e o outro quer outra, né? E aí eles vão disputar isso entre um e outro. Casamento. Quando alguns amigos casam, também isso naturalmente pode desmantelar e desfacelar a amizade, né? O relacionamento de amizade. Outra coisa, disputa ambiciosa de honrarias políticas, né? Concorrência ao posto de honras e glórias, e um quer ter mais prestígio que o outro, e se conhecem pessoas influentes, um quer ter mais influência que o outro, enfim, isso também desmantela a amizade. Cobiça de riquezas, né? Ambos podem estar querendo concorrer a uma coisa juntos e isso pode gerar problema, né? Um quer ser mais do que o outro, não sei. Relação de troca e interesse, que eu já citei anteriormente, né? Quando a amizade ela é uma fonte de utilidade, então se rompe aquele núcleo da amizade, isso gera problema. E o apego afetivo, né? Ou seja, aquele amigo que impede o outro de seguir o seu destino, ele pode revelar uma fraqueza espiritual, né? De apego, né? De querer, de ciúme, de possessão, isso é horrível, né? Então isso também é uma causa que desmantela a amizade, aquela pessoa chata mesmo, né? Enfim. E vamos agora falar de dois tópicos muito bons, muito importantes para se mensurar uma amizade. Cícero afirma de que se você quer saber se alguém é realmente seu amigo, você tem que se basear em duas coisas: caráter e lealdade. O caráter envolve você saber se aquele indivíduo ele tem uma inclinação moral positiva, para moralidade boa, claro, né? E se aquele indivíduo ele é sério, se ele é constante, se ele é estável na amizade, se você sempre pode esperar dele certas condutas, né? E a lealdade envolve você ver o fundamento dessa estabilidade e constância na fidelidade. Aquele amigo que é fiel a você, né? Que ele não finge, que ele não simula nada, de que você sabe que ele não vai agir de prevaricação, né? Que ele não vai estar agindo de má fé com você, que ele não vai te desrespeitar, que ele vai agir a favor dos bons costumes, da sua moral, da sua cultura, dos seus valores, né? Vai ser educado, vai ser cortês, vai ser afável, vai ser atencioso. Na interação contigo, ele está demonstrando por esse conjunto de atitudes uma lealdade à sua figura, à sua pessoa. Então, o caráter é uma coisa assim e uma lealdade também é algo desse ponto, né? Desse sentido aí, de que eu expliquei agora, né? Fidelidade não tem a ver com exclusividade, né? Fidelidade tem a ver com aquela pessoa que manifesta essa preferência, essa predileção com relação ao estabelecimento histórico ali da pessoa, né? Agora, para manter uma amizade, né? Vamos lá. As amizades, elas têm que ser avaliadas e fortalecidas pelo caráter e pela idade, né? Porque conforme o indivíduo vai vivendo, vai amadurecendo, os interesses vão mudando e às vezes manter esses interesses em comum é difícil mesmo, né? A idade favorece isso. E o caráter, ele tem que ser posto à prova sempre, né? Então, se você, por exemplo, gosta de, sei lá, sair para caçar, você se tornar amigo de alguém por esse motivo não quer dizer que você vai ficar fiel a ele, assim, amigo dele até a velhice, né? Então, mudam-se os gostos, pode ser que mude-se a amizade. Para você saber que o amigo é verdadeiro, você tem que saber basear ou então manter que esse fator de pontos em comum, né? Precisa se renovar isso aí. De vez em quando é necessário corrigir um amigo. Isso, claro, deve ser feito de forma benevolente, amigável, sem aspereza e sem ofensas, né? Então, para manter a amizade, é importante você avaliar os pontos em comuns e também o caráter do indivíduo e se os gostos estão apontando para as mesmas coisas ou se houve mudança, né? Bom, geralmente a gente pode, igual esse rapaz aí citou, ter razões para romper uma amizade, porque como o indivíduo ele pode mudar,
você tem que observar isso. Lembra que eu falei que os interesses vão mudando, os costumes vão mudando, o indivíduo vai mudando? Você tem que estar atento a isso, você tem que observar. Se porventura, com relação às escolhas do outro, eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho como proibir ninguém de nada. Se o outro quer se envolver com vícios, com erros, com atitudes que prejudicam, que envolvem graves prejuízos à moral, os bons costumes, envolvendo em coisas erradas mesmo, né? E esse amigo não aceita uma correção, uma pontuação, isso pode resultar para você em problemas também. Então você tem que deixar isso ir caindo um pouco dentro daquele relaxar natural do vínculo da amizade, para que não gere conflitos, né? Enfim, separar, obviamente, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E outra coisa também que pode ser uma razão para rompimento de amizade é aquele indivíduo que só te bajula para poder ter coisas em troca, né? Aquele interesse egoísta, que o indivíduo quer mais para si do que para o outro, né? Se preocupa mais com ele mesmo do que com o outro indivíduo. Seria uma razão para romper a amizade. Vamos falar agora dos benefícios da amizade boa, né? E os benefícios emocionais e psicológicos, chegando na parte que alguém perguntou. Então vamos lá. Entre os vários benefícios, né? Certamente a amizade, ela desperta em nós confiança. Confiança principalmente no futuro. Isso aí já tem a ver com o quê? Com ansiedade, porque a ansiedade ela sempre vai estar relacionada a coisa lá no futuro que eu quero evitar de negativo de acontecer. Então, se eu tenho um bom amigo, ele me inspira confiança no futuro porque ele vai me incentivar, ele vai me apoiar, ele vai ver que as coisas podem ser melhores, etc. E o bom amigo mesmo, ele não permite que o nosso ânimo fique sem coragem, que ele fique debilitado. Então ele vai sempre me dar apoio para aquilo que eu preciso alcançar. Geralmente quem tem um amigo de verdade, nele vê um exemplar de si mesmo, né? Tem essa característica que Cícero afirma. E se você eliminar, né, da amizade as coisas de utilidade, né, vamos colocar assim, e só sobrar a benevolência, isso vai fazer com que você entenda que o essencial da vida é isso. Isso te gera felicidade, te gera alegria, porque a pessoa se importa com você de fato e não com outra coisa, né? Então, na força da amizade, deve existir a concórdia. Claro que a gente pode discordar, mas evitar sempre as dissensões e discórdias de ficar batendo cabeça. Às vezes é melhor você ter uma inclinação à concordância para você manter a boa convivência com aquele amigo, né? Ou amiga. E também gera estabilidade, né? E com relação à alegria, né? aquela felicidade, aquela esperança que gera, também isso combate depressão, né? E nesse ponto, a estabilidade que se firma a amizade controla as instabilidades de humor, né? Aquele ódio, aqueles conflitos ali e tal, que na vida, em geral, as pessoas vivem, o indivíduo pode perceber que existem outras pessoas benéficas, né? Boas de coração, e que elas podem oferecer um modelo diferente nesse ponto, tratando até de mágoas, né? De curas, aí, de mágoas, etc. e tal. E aí a gente se conclui o benefício que a amizade comporta. Vou voltar aqui um pouquinho, né? Teve alguém que falou que teve amigo fiel, mas no fundo um grande olho gordo, né? Então é aquela questão, mudou os costumes ali, começou a mudar e você teve que afastar do amigo. Tem como ser amigo de ex-namorado? Ixi, complicado isso, hein? Muito complicado. Amigo de verdade não diz vai lá, um amigo de verdade diz vamos. Boa, isso é verdade. Fala assim mesmo. Vamos lá, benefícios psicológicos da amizade. Como eu estava dizendo, né, traz uma segurança, uma estabilidade emocional maior, né, para aquelas pessoas que têm muitas inseguranças, muitas instabilidades e tal, e isso traz essa segurança. O grau de amizade está condicionado ao tempo? Com certeza, Marcelo. Como eu estava dizendo anteriormente, o cultivo de virtudes vem ao longo do tempo. Eu tenho que conviver para eu ver no outro virtudes, para eu admirar essa virtude no outro e querer o bem dele, né, e cultivar isso junto com ele. Então, o tempo é um fator principal. Outra coisa que tem de benefício emocional e psicológico também é a flexibilidade psicológica que a amizade me traz. Quando eu tenho que aceitar alguém me corrigir, eu saio do meu ponto de vista para assumir um ponto de vista do outro. Então, eu tenho que fazer um movimento
de flexibilizar a minha fixação na minha ideia. Então, gera flexibilidade psicológica, para eu ouvir o ponto de vista diferente do meu. Claro, o cultivo de amizades, claro, gera substâncias de prazer no cérebro, né? Libera hormônios de endorfina, dopamina, que é um remédio natural que combate depressões e gera alegria, né? Motivação, empolgação. Previne ansiedades, né? Como eu estava dizendo anteriormente, e depressões, porque na ansiedade a constância e a lealdade do amigo me faz entender que no futuro eu posso esperar algo positivo, porque eu vou ter alguém com o qual eu posso contar no momento de dificuldade maior, de precisão de fato, né? E também previne depressões, que é aquela alegria natural de fazer coisas junto, de rir, de contar piada, de conversar fiado e coisas nesse sentido, né? Seriam basicamente esses os benefícios emocionais e psicológicos da amizade. Pessoal, vou dar uma olhada aqui, né? Às vezes é melhor ter um amigo verdadeiro do que um monte de amigos, entre aspas, que na verdade não são verdadeiros. É preciso separar da Carolina amigo de colega. Realmente, às vezes não é amigo, é só colega, né? Tem isso mesmo. E agora eu vou abrir para as perguntas. Eu tô com receio da live... Ah não, mas ainda é 9h30, né? Então vamos lá, vamos abrir para as perguntas, enquanto eu vou repetindo só os recadinhos do começo, para a gente poder trocar umas ideias aí nesse ponto, né? Então, o tema da live de domingo agora vai ser sobre síndrome de burnout, quando trabalhar te adoece. Vai acontecer pontualmente às 9 horas e eu quero vocês todos lá junto comigo para ouvir sobre isso, tá bom? Pedindo desculpas aí pela instabilidade da internet, não sei o que houve, que deu uma pausa aqui, depois voltou, depois, enfim, acontece às vezes, né? E com relação a tudo aquilo que eu disse a respeito da amizade, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tem alguma pergunta para fazer? E aí já vou fazer os agradecimentos, né? Meu amigão fiel tá aí. O Cássio, muito obrigado pela presença, viu, Cássio? A Carol também, que é daí de BH. Minha mãe tá aqui, né? Cleide, Nanda, Catarina, Jaqueline Dance, Monteiro, Erenice, Jefferson, olha quanta gente legal, ó. William chegou, Calixto também, obrigado pela presença. Rafael Posser, Gabriele, obrigado pela presença. O Alisson, Dani, olha o Marcelo novamente, né? Falei, Raniele, Hadashi, a Carol, o Júnior. Isso aí, galera. Tainara, tamo junto, meu amigão, sempre mesmo, isso é verdade.